E você criou um projeto que me chamou muita atenção. Vamos rodar o teaser aqui agora para a gente falar da Menopausa Sem Fronteiras. Você conheceu mais de 140 mulheres por países Mas não foi nesse diversos, projeto, não. Mas ajudou na Eu já criação conto dele. tudo, já conto tudo. Vamos ver o mostrar teaser. Eu sou Maria Cândida, sou jornalista, tenho 53 anos de idade. Eu nasci numa cidade grande, tenho uma vida estressante. Eu passei pela menopausa com sintomas que eu achei que eu ia perder o controle da minha vida de tanta irritação, esquecimento, calores. E ninguém conseguiu me responder com exatidão por que algumas mulheres passam tão mal e outras não. Qual a causa de tudo isso? É genética? É estilo de vida? Qual é o segredo? Em 30 anos de carreira, eu já cobri todas as histórias. Mas agora eu saio para descobrir a minha história. O que me liga a 1 bilhão de mulheres no mundo que até 2030 estarão com sintomas da menopausa. Uau! Gostaram? Gostaram? Fez sentido? Vocês mais jovens ou não? Eu tenho 38. Tá. Eu até de repente, questionar. A gente já veio 2 vezes, não esquece de pegar o negócio. Eu tenho 38 anos. Eu até te perguntar por uma questão, porque eu tô com sintominha já de calor, irritação já normal. Isso difere com o tempo que você fica a primeira vez? Ainda muito menina? Aí isso pode anteceder de você ficar na menopausa ou não tem nada a ver? Sim. Depende da sua genética, como a sua mãe passou. Tem 3 fatores que vão... Eu já vou explicar o que é menopausa, porque seu público não deve saber. Sim. Mas 3 fatores. Primeiro, vamos começar o que é a menopausa? Vamos lá. A gente tá falando de envelhecimento, certo? Lembra que eu falei que tem 3... Tudo tem 3 fatores. Tá. Eu nem tinha percebido que tudo tem 3. Você tem perdas musculares, seu músculo, força para carregar coisas, para interagir, para andar, a sua perna vai ficar mais fraca, por isso que os velhinhos tropeçam e tudo, porque não tem músculo para sustentar o osso. Sim. Você tem músculo, metabolismo e questões hormonais, tá? Que para o homem vai afetar lá por volta de 55, 58, você com a andropausa. A mulher... A média da mulher chegar na menopausa é 50 anos, mas você pode começar a ter sintomas uns 8 anos antes, o que a gente chama de perimenopausa. Existe uma menopausa que acontece, que é a menopausa precoce, antes dos 40 anos. E como você percebe, a sua menstruação vai começar a variar, tá? Então 1 mês vem, 2 meses não vem, 3 meses vem, outro mês não vem. Por que os hormônios são tão importantes? Porque os hormônios são os maiores reguladores do nosso corpo. Então, assim, se você tem, por exemplo, esses caras na academia que põem um monte de hormônio, vai surgir câncer. Você viu que já está surgindo um monte de gente com câncer? Gente nova. Estéreo e tudo mais. Então, vai dar problema, porque o hormônio é pro bem e pro mal. Então, vocês colocando hormônio quando não precisa colocar... Por isso que eu não vou pra academia, pessoal. Quero ter problema. Não quero adiantar nada, entendeu? Não, ir pra academia você pode, mas não ficar colocando Tô me dando hormônio. desculpa, América. Tô tentando me convencer. Mas eu vou te convencer porque o envelhecimento chega. Então, essa é a primeira... A menopausa é quando você fica 12 meses seguidos sem menstruação. Os sintomas podem começar antes, 8 anos antes, mas geralmente começam uns 3, 4 anos antes. Então, 46, 47, 48, é aí que vai começar. Essas questões hormonais, elas ferram a vida da mulher. Por quê? Porque a menopausa, ela pode vir com mais de 16 sintomas, mais ainda, tá? Só na perimenopausa, que é esse período que começam os sintomas, já tem detectado pelo New York Times 16 sintomas. Irritabilidade é assim, é querer pegar alguém. Sim, eu estou irritada com alguma coisa com você. Eu vou falar, assim, eu vou verbalizar, tipo, pra uma pessoa dessa ir para um reality show, ela vai brigar feio. E pode até pegar no... Por isso que são as que mais rendem. Por isso que elas são as que mais rendem.
Os melhores personagens, por exemplo, de uma fazenda, pra mim, são sempre as mulheres de mais idade. Pode ser que esteja com sintomas de menopausa. E é meio que um período tipo assim, não tenho nada a perder, vou falar mesmo, e é isso que é isso. É porque a gente chega nessa fase de 50 anos, a gente também não quer saber muito das outras pessoas também. Mas irritabilidade ao extremo, não é uma irritabilidadezinha. Fadiga ao extremo, de não aguentar, assim, 6 da tarde, você chega, você está cansada, exausta. Perda de libido ocorre, sem vontade de sexo, assim, uma pessoa, o Brad Pitt do seu lado, sabe? Você quer conversar com o Brad Pitt, não transar com o Brad Pitt. Né? Que é um pouco complicado. Loucura, né? Secura no corpo, secura na pele, secura vaginal, o sexo vai doer, milhões de coisas podem acontecer. Porque insônia, uma mulher que tem insônia quase todo dia, que ela se sente cansada quase todo dia, não transa, irritada, a qualidade de vida dela vai pro lixo. Se essa mulher ela tem que trabalhar mesmo para ganhar seu dinheiro todo dia, imagine a condição que essa mulher vai trabalhar. Tem os fogachos, que a menopausa é mais conhecida pelos fogachos, né? Aqueles calores que sobem, a mulher chega a assim, descer a água, assim, ela anda com um paninho, né? E aqui ela fica vermelha. Isso numa sala de reunião, imagina a gente que aí está lutando para se estabelecer ainda, né, nesse mercado, para o mercado de mulheres, de negócio. Você está numa sala apresentando um projeto, só caras, só homens, você começa a suar, você não sabe quando você vai começar a suar. Né? E vem aquele calor, você perde a concentração. Então, imagina tudo isso numa mulher que está precisando de 45, 50 anos, que ela está cada vez mais se posicionando, é CEO de uma empresa, ou uma pequena empreendedora que vende produtos de beleza, no porta a porta. Se a porta abre e ela começa a suar desesperadamente, você acha que a pessoa vai estar... nem vai ver o que ela vai estar vendendo. Sim. Você entendeu? Então isso afeta a mulher, assim, vai no auge da mulher. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. E aqui esse livro está tudo que você precisa saber sobre menopausa. Você, sua mãe... o link aqui na descrição, inclusive. E eu vou mandar para sua mãe. Sua mãe tem quantos anos? Vânia, ela tá assistindo a gente. Tá, então, vou mandar para Vânia. Ela é 72, 53? Então, ela já deve ter 53. passado na menopausa, não sei. Ou Ela tá deve estar no pós-menopausa. Você nem sabe, né? Tô aprendendo. Por nem isso sabe. que você... Então, por que a gente tem que falar? Porque a vida da mulher, assim, a gente tem muito mais hormônios que os homens, porque a gente gera filhos, entendeu? Então esses hormônios, eles vão bater na gente de uma forma absurda. Tem muitas separações que acontecem nesse período de menopausa, entendeu? Então assim, o cara não sabe como lidar, a mulher não sabe como lidar. E isso, 80% de todos esses sintomas se resolvem com a reposição hormonal. Só que nem todas podem fazer. Primeiro, por dinheiro. Segundo, porque quem teve câncer de mama não pode fazer reposição, tá? Porque o hormônio vai acelerar as células do câncer e trombose também não. Então, assim, reposição livraria essas mulheres de tudo. Tem um projeto de lei desde 2019, lá no Congresso, para ser aprovado, e o projeto de lei está lá, parado, desde 2019, para colocar reposição hormonal no SUS para essas mulheres. Aprovaram um projeto aqui em São Paulo para colocar reposição hormonal. Eu converso com muitos médicos, porque hoje né, essa questão da saúde, eu falo muito com muitos médicos. Não chega o medicamento. Então, assim, quem vai se ferrar na menopausa, e já se ferra há trocentos anos? A mulher pobre, periférica, geralmente a mulher preta, que tem que trabalhar, que é mãe solo ou vó solo, que tem que cuidar do filho, da filha, que de repente ficou grávida com adolescente. Então, você entende como esse processo, assim, ele é muito além de estou na menopausa esquecendo coisas. E querendo ou não, a reposição hormonal, ela ainda é uma... Não é algo de conhecimento de todo mundo, né? Muito um pouco na bolha. Tem gente que fala que não sabe nem o que é, que é assim, é o processo natural da vida, é isso mesmo, vamos lá, tô na menopausa, vamos ver o que acontece. Então, essa possibilidade de você, né, mexer nesse processo, ela é nova quanto à informação. Então, por isso que eu criei na Rede Globo, lá no Bem-Estar, um quadro que chamava Menopausa Sem Susto, e a gente, no encontro, a gente apresentou, falava sobre isso, explicava hormônios e tal, entrevistava médicos. Só que eram 3 minutos.
3 minutos. Não dá. É. Então, aí eu resolvi ampliar esse debate. E como eu ampliei esse debate? Eu andei pela América, aí só tá a Amazônia, mas eu já andei, fiquei 42 dias andando pela América Latina, entrevistando mulheres nessa fase da menopausa, desde o início dos sintomas até a pós-menopausa que eu tô, por exemplo. Eu sou uma mulher de pós-menopausa, que os sintomas já amenizam, mas Sim. se quem não faz reposição hormonal ainda pode continuar. Tá? E pode continuar até 70, 75, depende, cada uma vai passar uma menopausa de um jeito. Então eu ampliei esse debate, olha, eu estava em Medellín. Você já ouviu falar de Medellín, do Pablo Escobar? Medellín. Então, Medellín. Pelo Pablo Escobar. Pelo Pablo Escobar. Essa é uma mulher, uma cozinheira, que sofre muito de sintomas da menopausa. Essa região toda de Medellín foi toda revitalizada, né? Hoje existe comércio, as pessoas vão para visitar e tal. E a gente foi numa região, que é uma região carente, para ver essas mulheres. Essa mulher, ela tem fogachos, aqueles calores. Essa mulher, por exemplo, ela não poderia trabalhar numa cozinha, porque é um inferno para ela. Sim. Porque o calor, a temperatura do corpo dela já aumenta. Com a temperatura de fora, essa mulher vive o inferno. É que ela não tem médico para falar para ela que ela vive o inferno. Ela simplesmente vive. E vai viver e vai aguentar, como a maioria das mulheres sempre aguentou. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando para essas mulheres. Comecei na TV aberta, mas a TV aberta ela não compra essa ideia. Ela não compra a ideia de... vamos fazer um programa, assim, faz até um programa grande, mas é uma vez só, né? Teria que toda hora estar falando. Sim. Então, eu resolvi falar sobre isso, porque eu tive uma menopausa de todos os sintomas possíveis e imaginários, e aí eu fui estudar sobre isso e eu falei, isso impacta a mulher como liberdade de fala, liberdade de corpos, liberdade de tudo. Nós, assim, na minha época, ficar menstruada, ninguém falava fiquei menstruada. Era uma vergonha, era assim, ai meu Deus, menstruação e tal. Para os meninos, então, a gente morria de vergonha. Hoje, minha filha fala menstruada e tal, mas nem é absorvente, a gente chamava de mods, né? A gente era assim, uma para outra, escondido. Então, o primeiro momento que a mulher, ela esconde tudo sobre o corpo dela, é na menstruação. Sim. Né? Segundo momento, na maternidade, quantas meninas viram mães sem saber o que é ter um filho, sem saber o que é um puerpério, que você pode ter depressão pós-parto, ou o blues, que você fica triste, você fica confusa e tudo isso. Ninguém explica para essas mulheres. Hoje as mulheres estão entendendo mais, por isso tem tantas que falam, não quero ser mãe. E o terceiro ponto... O que já é uma decisão, uma frase assustadora pra muita gente, né? Ué, como você não quer ter mãe? Eu acho que tá normalizando mais. Tá normalizando, mas ainda tem aquela coisa de, mas você não vai casar, você não vai ter uma família, você não vai ser mãe de um... Então, ainda tem um pouco desse pensamento, né? Tem, então, você vê, imagina na minha época, na época da minha mãe. E o terceiro ponto é a menopausa. Então, assim, todos os momentos que tem hormônios variando, a gente esconde. Então, quando a gente fala liberdade de corpos femininos, tá muito por aí. Em todos os momentos da vida da mulher, ela não tem informação, ela se esconde, ela não vai atrás dessa informação. E esse livro temos tanto em livraria como online, quem quiser comprar. Eu, lá no meu Instagram, que é Maria Cândida TV, vou deixar até aqui para vocês. Bota aqui, ó, vai lá seguir. Maria Cândida, exatamente, Maria Cândida TV, vocês têm o link lá. Como livraria hoje, você sabe que um ou outro, né? Não eles não põem todo mundo, você tem que pagar para estar lá na frente. Nos favoritos. Nos favoritos. Então, ele não tem em todas as livrarias, mas você que está pelo Brasil inteiro, você pode ter acesso. Este livro, ele vai falar de absolutamente tudo, ele está muito completo, eu me debrucei para escrever. Então, assim, capítulo 1 vai começar. Calma que não é. Ele vai te. Ele já ficou. Essa mulher fala: se essa mulher vai ler esse livro inteiro aqui, vai ferrar com a minha audiência. Mas é compreendendo a transição. Assim, a primeira pergunta é: o que você quer para você agora, mulher madura? Por isso que a partir dos 40, que eu falo, vai ter que decidir o que você quer. Porque estilo de vida, por exemplo, você quer fazer uma dieta. Quantas vezes você já foi voltando numa dieta? Muitas. Muitas, assim, quero emagrecer, não sei, não sei o que e tal. Para você mudar,
demora muito tempo, anos, às vezes décadas, para você mudar o seu estilo de vida, como reeducação alimentar e tudo isso. Por isso que a proposta é que você comece a partir do momento que começa o envelhecimento mesmo, o processo de envelhecimento. Entendeu? Que tem a ver a gerontologia com menopausa, com tudo. E aí a gente vai explicar relógio biológico, a gente vai explicar o que são hormônios. Por exemplo, você falou, o que é reposição hormonal? Vocês têm um hormônio muito forte que é a testosterona, o hormônio principal de vocês. A mulher, o hormônio principal é estrogênio. Tá? Estrogênio e progesterona. Nós temos testosterona também, mas não é o nosso hormônio principal. Esse estrogênio, ele é responsável por absolutamente tudo da gente. Desde o fio do cabelo, o colágeno, a produção de colágeno, o centro de saciedade. O estrogênio é responsável, por isso que muitas mulheres na menopausa têm vontade de comer coisas que elas não tinham vontade, muitas vezes doces. Ele é responsável pelo nosso coração. Ele protege o nosso coração. Quando você tem na menopausa, você vai ter a baixa dos hormônios. Até que comece a cessar a produção desses hormônios pelo nosso ovário. E o nosso ovário vai parar de funcionar, certo? Então, quando você vai baixando o estrogênio, todos esses pontos que o estrogênio e a progesterona alimentam, eles vão sentindo uma variação. O coração, ele protege o nosso coração. Por que que o maior número de infartos de mulheres acontece no pós-menopausa, depois da menopausa? Porque não tem mais o estrogênio, entendeu? Os hormônios baixam. E aí, a proteção que existiria, ó, eu aqui no coração, ela vai embora. Então, a mulher precisa fazer mais exercício aeróbico, caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos. Ela precisa, não é que assim, é tudo que o médico sempre fala, faz isso, faz aquilo, que a gente não liga. A mulher precisa para proteger o coração, porque você caminhando, ou correndo, ou bicicleta, ou qualquer coisa aeróbica, você vai estar, o seu coração vai estar como fala? Vai estar sendo... trabalhando. Trabalhando, né? Exatamente. E você, mesmo sem o estrogênio, ele vai conseguir ir bem. Outra coisa, musculação. Você vê que mulher madura está fazendo musculação? Mas assim, 1 vez, 2 vezes por semana, 30 minutos para todos os músculos, beleza. Por quê? Porque as perdas vão ser muito grandes. Aí você pode ter uma osteoporose, que aumenta o nível de... a possibilidade de osteoporose. Então esse músculo ele vai segurar o seu osso e você vai ter um envelhecimento melhor. Então tudo isso aqui vai ser explicado. Não que você para de produzir o estrogênio ou a progesterona. Você, em outros pontos do seu corpo, você produz. Mas muito menos. Mas muito pouco. A reposição que ela faz? Ela coloca o estrogênio e progesterona e às vezes um pouco de testosterona ali num ponto. Então a mulher volta a não ter todos os sintomas. Olha, Mariudinha, nossa membro que está aqui sempre, todo o programa. Como conseguir esse livro? Preciso urgentemente. Amanda, a entrevista. Beijo, Lucas e Deza. Vamos colocar o link aqui na descrição. Maria Cândida TV, Maria Cândida TV. Vai lá, tem link. Márcia Brasil, o programa de hoje está maravilhoso. Maria Cândida Diva. Nossa, aqui a Neta Evangelista. Estou passando por isso. Um verdadeiro inferno depois da histerectomia. Há 3 anos que sobrevivo. Parece que os médicos não estão preparados para atender mulheres na menopausa. Nossa. Comecei aos 46, 64, eles estão tomando hormônio. A nossa, é muito louco, eu fui me dar conta há um tempo atrás, a nossa audiência aqui do canal hoje ela é 75% feminina. Olha. E 25% masculina. Então você é o genro que toda... Meu genro, meu filho, às vezes ela me dá bronca, às vezes ela me dá um menininho de ouro, ai, fofo. Viu? Quando você me maltratar agora, eu vou falar, eu sou o genro do Brasil. Eu vou começar a chorar. É sua namorada? É sua namorada? Não. Não? É nossa... Não, ele me odeia. Não, a gente só trabalha... trabalha... Você tem uma pergunta, né? Deixa eu só explicar a esterectomia. Esterectomia é quando você tira os ovários... A esterectomia total é quando você tira os ovários e o útero. Tá? A mulher, se ela tá com 35 anos, ela tem, de repente ela teve um câncer, ela tem que tirar as 2 partes, ela entra na menopausa aos 35 anos, aos 38 anos. Então essa mulher que não sabe nada de menopausa, você não tem a mínima ideia, ela tá de boa, pum, ela vai entrar na menopausa imediatamente. Por isso que essa mulher tá falando que o inferno na vida dela é a menopausa. A reposição hormonal faz com que ela tem que procurar um médico, e se ela não tiver tido câncer de mama e nem trombose e algumas coisas que o médico vai explicar, ginecologista, tá? Se a mulher não sabe nem que médico procurar, é o ginecologista, entendeu? Então assim, é muito louco. Pode ser abusado? Porque assim, uma coisa que a gente aprende nesse caminho de televisão, aprendi com Emílio Surita, a gente tem que pedir as coisas com a câmera ligada, que a pessoa não fala não. Como a gente tem uma audiência muito feminina e ela só quer amando o papo, eu queria te pedir aqui em vídeo,
Você não tem escapatória. Da gente sortear um livro pra essa nossa galera aqui. Claro. Então, Podemos? esse aqui que seria pra sua mãe, a gente já vai sortear. E depois eu mando o livro pra sua mãe. Aí, ó. Olha ele, ele olhou, Minha mãe falou assim, desgraçado, era meu Nossa, eu livro. vi você falar. É que eu sou repórter muitas pensei vezes. Esses 2 segundos que eu vi, eu falei, puta, ele Ó. não quer dar o livro pra audiência. É que eu só trouxe um.